Então, hoje, de papo com o Peterson, tá com a Ana Cecília. Oi. A Ana é uma pessoa que eu já conheço, acho que no mínimo há uns 15 anos. Nossa, muito tempo mesmo. Uma pessoa que eu admiro muito o trabalho, a Ana sabe disso. Tô muito formal, né, gente? A Ana não é formal assim, não. A gente não é formal assim, não, tá? Vamos voltar. Deixa eu... entrevista... Vamos de novo. Vamos de novo. Ana, é o seguinte, uma coisa que eu quero muito saber de você, as pessoas também têm muito essa dúvida. Como que a dança surgiu na sua vida? Então, na verdade, eu comecei a fazer dança muito pequenininha. Eu tinha 4 anos de idade e, na verdade, eu fui pra aula de dança porque a minha melhor amiga, que era a Flávia Mota, nome e sobrenome. Na época de criança, nome e sobrenome. Flávia Mota fazia balé e eu falei, mãe, quero fazer junto com a Flávia, porque tudo eu queria fazer junto com a Flávia. Aí eu fui, me matriculei, fiquei fazendo balé, a Flávia saiu do balé e eu continuei e continuo até hoje, dando aula, dançando, fazendo tudo que tem direito. Mas assim, na verdade eu acho que minha paixão pela dança mesmo veio assim aos 14, 15 anos, que eu acho que caiu uma ficha assim, eu quero isso pra minha vida. Acho que nessa idade caiu a ficha porque foi a época que eu comecei a dançar solo, de balé clássico, que eu era bailarina clássica mesmo, né? Ou melhor, eu sou, né? Mas eu sou uma aposentada. Para de gracinha, gente, para bobeira. Uma bailarina clássica aposentada. Basicamente isso. Aí eu acho que nessa fase veio essa vontade de trabalhar com e já dança sonhou, mesmo. tipo, quero isso pra minha vida. A princípio eu queria ser bailarina clássica, dançar em tudo quanto é lugar. E depois eu comecei a ver também que eu gostava muito da aula, que aí com 16 anos eu comecei a estagiar. E vida de bailarino também é meio complicada, né, Ana? Também. Principalmente financeiramente, né? Sim, com certeza. O reconhecimento, assim, é muito principalmente difícil. aqui no nosso país, é bem mais difícil, né? São pouquíssimos que conseguem viver. Com certeza. E a questão de coreografar? Como que surgiu isso pra você? E a gente sabe que você tá coreografando uma galera aí, principalmente no programa, você tá coreografando algumas pessoas, coreografou. Como que é isso pra você? Bom, a coreografia mesmo veio assim lá da cidade que eu falei que caiu essa ficha, que sempre quando tinha algum encontro da família, eu juntava os primos, amigos e fazia uma coreografia, montava alguma coisa. Eu sempre gostei de ficar montando alguma coreografia, apresentava para os familiares. Enfim, eu ficava super feliz em ficar criando. E aí depois, com o trabalho na dança mesmo, dando aula e tudo, eu comecei a gostar, né, de coreografar. Então eu gostava muito de pesquisar, de espetáculo de dança, assistir, de tentar fazer aulas diferentes, para tentar sempre estar criando. E as oportunidades foram surgindo, né? E eu fui aproveitando essas oportunidades e tentando sempre ganhar mais conhecimentos dentro, às vezes, de alguma modalidade que eu não tenha tanto conhecimento, né? Por exemplo, o balé clássico, a dança de salão, o jazz, são modalidades que são mais comuns, assim, pra mim. Eu me sinto mais à vontade, né? E eu tenho mais vivência. Agora, coreografar famosos e pessoas anônimas é diferente, não? Não, basicamente é o mesmo, né? A diferença é que às vezes pessoas anônimas, às vezes que já dançam, acho que a diferença mais é pra quem já dança e quem não dança. Não é tipo, tô aqui, vai ter que me coreografar, ou não? Não, acho que não. É bem mais tranquilo. Eu acho que assim, o famoso, né, dependendo da área do famoso, se ele já é ator ou, sei lá, cantor, quem já trabalha assim com público, já tem, assim, a gente chama de carão, né? Então a pessoa, às vezes, ela erra, ela não tem, mas ela joga no carão e aí vai, né? Em algum momento na sua vida, você quis ser paquita? Assim, eu sempre assistia todos os programas da Xuxa. Como eu falei, que eu coreografava quando eu era criança, eu coreografava muitas músicas da Xuxa, porque eu amava, né? Eu fingia que eu era paquita, fazia tudo, sempre adorei. Mas assim, a fase principal das paquitas que eu mais curti, assim, que eu amava, começou com a fase das primeiras paquitas. André Sobretão. Exatamente. E aí depois entrou a fase das New Generation, que é da Andressa, da galera toda. E eu sempre acompanhei muito, só que assim, eu afastava o sofá na minha casa, afastava tudo, ficava dançando na frente da televisão, amava. Só que eu acho que eu nunca fiz teste, né, pra paquita. Nunca participou de nenhum teste? Nunca participei de nenhum teste, porque nessa época foi a minha fase principal como bailarina clássica. Então, assim, eu viajava muito pra concurso de dança.
lá fora também. Então, assim, participei de muitos concursos. Então, nessa época, eu era muito focada em dançar mesmo, em querer ser bailarina clássica. Então, assim, eu amava. Eu via muito na televisão, mas eu acho que eu nunca pensei assim, vou ser Paquita. Exatamente porque o meu sonho naquela época era ser bailarina clássica. Bailarina. Eu queria dançar no municipal, eu queria, sei lá, ir pra E é fora. fácil trabalhar com a Xuxa, Ana? Isso é fácil? É. É super tranquilo. Eu me sinto assim, bem à vontade. Bem à vontade, bem feliz. Eu me sinto em casa, assim. Gosto muito de trabalhar como assistente de palco. Até porque, gente, a gente estava até conversando aqui antes. Eu acho que a Ana foi assistente de palco que ficou mais tempo com ela. Porque são, o quê? 16 anos? Praticamente 16 anos. 16 eu entrei em 2000, anos. né? Fui trabalhar com ela em 2000. Durou muito Eu acho que a Ana é meio que o coringa da Xuxa, sabe? Tipo, tá sempre lá, dando força, a gente vê matérias. Agora na volta sua, agora pro Xuxa Meneghel, saiu muitas matérias com você. Sim. Ficou muito legal. E também a Ana tem um lado de vocal. Ela sempre tá colocando as suas vozes, principalmente no Xuxa Só Pra Baixinhos. Isso era uma coisa também que já existia em você ou foi meio que, Ana, faz isso e fui fazer? Olha, quando eu era criança, na verdade, antes até da dança, quando eu era criança, o meu pai sempre tocou violão, teclado. Então, quando eu era pequenininha, eu ficava com meu pai cantarolando. O meu pai sempre falava assim, quer cantar uma música? E eu adorava. E eu ficava sempre com ele, cantando e tal. E meu pai sempre falava assim, ele ficava tentando, né, deixar mais afinadinho e eu fui gostando disso. Nunca tinha feito Mas aula seu pai de é canto. músico? Não, meu pai ele gostava de tocar, mas meu pai sempre foi muito afinado. Uhum. E aí eu comecei a gostar de cantar, né? Comecei a me interessar assim pelo canto, mas sempre assim, cantora de chuveiro, entendeu? Cantando no chuveiro e tal. E aí depois, quando surgiu a oportunidade, como eu coreografei também o Xuxa Só Pra Baixinhos, eu fui assistente de coreografia do Fly, também comecei com ele e agradeço muito a ele por tudo, aprendi muito com ele. E eu lembro que pintou a oportunidade de colocar a voz no coro, estavam precisando de uma pessoa para colocar a voz. E eu lembro que na época eu fiz uma participação no musical do Berry. Na época o Berry fez um musical e eu cantava nesse musical. O Berry me colocou cantando e tudo. E aí ele passou para as pessoas que eu cantava e tudo que ele gostou. E aí eu fui, pintou a oportunidade de colocar a voz nesse coro. Eu fui e fiquei fazendo coro no XSPB bastante, assim, por um bom tempo. Só que a gente chamava de gralha. Não, mas gralha, as meninas arrebentavam. Fazia voz de criança, né? Um coro mais... Não, até ajuda, né? Porque aqui, ó, as pessoas já têm voz, assim, de criança mesmo. Ana, é o seguinte, quando chegaram pra você e falaram assim, você agora é uma garota do Zodíaco. Como é que foi isso, esse dia? Acho que os fãs têm muita curiosidade pra saber, porque foi uma coisa assim, que vocês entraram num programa, mas ninguém acompanhou tudo o que aconteceu antes. Então, como é que foi isso, esse processo? Sim, olha, foi um processo, assim, bem lento, porque... Foi bem lento, porque demorou a peça. Cada dia era um teste, eliminava um pouquinho, aí fazia outro teste, tinha desfile, tinha dança, tinha canto, tinha tudo. Acho que era um teste de Paquita, né? Exatamente. Era mais ou menos. Foi um teste bem longo, bem lento e bem assim, né? Foi na época assim que eu ainda estava como bailarina, ainda dançava. E na verdade quem falou assim, Ana, vai, foi uma amiga minha lá da academia, falou, poxa, tá tendo um teste pra Garota do Zodíaco, não sei o que, nanã. E nessa época eu já dançava, eu era do Balé Jovem do Teatro Municipal. Eu tava no Balé Jovem, né, pensando assim, vou realizar meu sonho de um dia dançar lá no Municipal. Sim. E aí surgiu essa oportunidade de fazer o teste, eu fui fazer o teste, comecei, só que assim, eu fui, mas eu achei que eu não fosse passar, não, assim, eu fui pra... E menina modesta, gente, como é que a pessoa não vai passar, gente? Tô falando sério, eu fui mesmo assim, mais como uma experiência mesmo. Eu falei assim, poxa, eu vou ver como é que é e tudo, porque eu sempre tinha feito muito teste, mas assim, pra companhias de dança e tudo era diferente. Eu acho que pra TV, eu nunca tinha feito nada pra TV. E aí eu falei, eu vou ver como é que é. Mas fui totalmente sem compromisso, sem saber se eu iria passar. E fui também na intenção assim, será que eu vou conhecer a Xuxa nesses testes? Né? Se eu não passar. Todo mundo tem eu essa... queria conhecer. Aí eu fui, passei por 1000 testes, e aí eu lembro que o último foi lá no Carlinhos de Jesus, que a gente, né, teve o último teste.
Foi bem interessante, assim, porque estavam todas as meninas na sala, e aí foi chamando de signo por signo, foi bem emocionante, assim. Eu fiquei muito, assim, surpresa quando ela falou meu nome, assim, eu não esperava, caiu uma ficha, assim. E quem anunciava? Olha, na época, quem falou o nome de cada uma foi a Marlene. Nossa, aqui, ó, a Marlene, pessoa já treme aqui, ó. Ela falava o signo e falava o nome. Ficou quanto tempo, Garota do Zodíaco? Garota do Zodíaco ficou... Na verdade, a gente ficava uns 3 meses, assim, perto do seu signo. Por exemplo, o meu signo é Gêmeos, então é mais ou menos de 21 de maio a 20 de junho. Ó, eu lembro até hoje. Ó. Porque assim, a gente ficava esse tempinho. Na verdade, as Garotas do Zodíaco, em cena, todas, né, ficaram 1 ano. Só que a gente ia meio que revezando, porque não tinha como ficar todas no palco. Eram muitas. Então a Marlene meio que ia revezando, mas no total cada uma ficou em torno de 3, 4 meses. E aí depois, quando virou o ano, teve aquele Planeta Verão na época, ela chamou todas novamente, mas durou aí 1 ano e 1 mês, mais ou menos. Bastidores. Um mico de bastidor, alguma curiosidade de bastidor que você pode contar pra gente? Ih, gente, mas eu sou a rainha dos micos. Eu tenho um. Eu tenho um dela. Não, quer dizer, eu tenho 2. Eu tenho dois. Gente, eu sou a rainha dos micos. O Rodrigo tá levantando o dedo ali. Eu também tenho. Olha, eu vou contar. Eu acho que o mais... Tem um que é muito engraçado, que eu lembro até hoje, que foi num show em Brasília. Esse eu não esqueço jamais. Foi aniversário de Brasília. A gente foi fazer um show lá. E aí tinha um bolo no final que tinha que cantar parabéns, né? E eu tinha que entrar com esse bolo no final do show, né? Então, assim, um monte de coisa que a gente faz no show, assim, dependendo do show, tinham shows mais pesados, mais leves, mas esse era um show que a gente segurava a bandeira, fazia um monte de coisa, o braço já tava cansado. Chegou no final, eu fui lá atrás, aí falei com o Dudu, lá da produção. Oi, Dudu, e o bolo? O bolo tá aqui, Ana. Fui lá, peguei o bolo. Dudu, não dá pra levar esse bolo não, ele tá um pouco pesado. Ele, não, tranquilo. Ó, segura com a Gabi, chama lá a Gabi que foi Paquita. Chama lá, vocês entram com o bolo, então tranquilo. Entrei com o bolo. Tô eu aqui, ó, segura aqui o bolo comigo. Aí a Xuxa falando, aniversário de Brasília. Aqui, ó, começou a tremer. Aí no desespero, a Gabi olhou pra mim e a Gabi fez isso, ó. Subiu o bolo. Aí eu olhando pra ela, desce! Minha mão! Desce, pelo amor de Deus, desce! Aí teve uma hora que eu não aguentei e falei assim, Xuxa, canta parabéns! Desespero! Olha, essa foi uma, mas eu tenho milhões de histórias, porque quando eu saí o braço tava assim, ó. Aqui, ó, 2 minhas. Primeiro, foi dançar com o Duro no palco do programa. A pessoa me cai. A pessoa me cai. Segundo, fui dançar com essa pessoa aqui, eu dançava lá no balé, e tinha Vitor e Léo. Ih, essa eu não lembro. E aí a gente ia dançar, a gente entrava pra dançar. Só que a gente não sabia o momento certo da gente entrar. Aí a gente entrava e começava a dançar. De repente a gente só via a Andressa assim, ó. Sai, sai, sai. A gente saía. Aí a gente, agora é essa música. A gente entrava. Andressa, sai, sai. E a gente saía dançando. A gente não acertava a música aí, pode ser alguma. Nenhuma. Ficha até caiu aqui, gente. A empolgação da pessoa. Rodrigo falou que também tem uma lá. Ai, depois a gente vai falar sobre ela. Tem várias. Gente, mas sempre tem bastidor, sempre tem. Agora é o seguinte. Ana Cecília, acho que não tem tempo nem pra dormir. Porque é milhões de coisas que a pessoa faz. Não, fica tranquilo. Ana Cecília tem milhões de coisas pra fazer, gente. O dia dessa menina. Ó, aula de dança. Peraí que eu até vou ler aqui, porque é muita coisa. Faz coreografia, assistente de palco, dança no balé do Rio Babilônia, é filha, esposa, mãe do Faruque e do Dedé, que vocês estão ouvindo ali. E da Mia. E da Mia, que é nova agora. E agora ainda tá fazendo educação física, gente.
Como que arruma tempo? Olha, essa pergunta aí, realmente. Como, gente? Não é possível. Olha, na verdade, eu não tenho tempo pra mais nada. Eu faço tudo isso e realmente... Sem falar que a gente vai fazer um projeto junto de teatro, a gente vai pro teatro. Lembra disso que a gente conversou uma vez? Imagina! Mentira. Não, a gente já tinha combinado isso, mas o problema é que o tempo da pessoa é tão grande, né? Pra não falar. Bom... Olha, eu tento me virar nos 30, né? Pra cima e pra baixo, fazendo mil coisas. Mas... Tem um momento de descanso? Não existe, né? Assim, todo mundo que me conhece sabe, né? A Bila até fica brincando comigo. Quem me conhece, a Bila trabalhou comigo lá, minha amigona. Ela sempre brinca comigo porque ela falava assim: Ana, você dorme em qualquer lugar. Se eu tenho 15 minutos, eu durmo. A gente viajava Rio-São Paulo no avião, eu dormia. Eu apagava aqui, ó. Cabeça pendurada aqui, ó, pescando, assim, eu durmo. Porque eu acho que eu tento aproveitar todos os minutinhos que eu tenho pra tentar descansar um pouco. Não, gente. Mas eu tenho a vida bem corrida. Eu tô fazendo, como ele falou, outra faculdade. Já tinha feito faculdade de dança, agora tô fazendo educação física. Tô amando. E a faculdade é bem cedo, então eu acordo às 5 da manhã. E vou chegar em casa, sei lá, eu chego em casa umas 10h30 da noite. Aí até fazer tudo, jantar, como ele falou que eu tenho os meus filhos aqui de pelos e de pena. E agora, falando sobre educação física, o balé fitness entrou junto com essa educação física ou não? Foi em momentos separados? Como é que foi isso? Como que você conheceu também o balé fitness? Sim, o balé fitness, na verdade, quem me apresentou ao balé fitness, por incrível que pareça, foi a Bila. Ó, Bila aí! A Bila, um dia ela chegou lá, a Bila, ela tava lá numa gravação, ela falou assim: Ana, você já viu isso? Balé fitness. Aí eu falei: balé fitness? Ela é. Aí ela me mostrou e tudo aí, no YouTube, né? Ela chegou lá, me mostrou. Aí eu: caramba, interessante, gostei, achei legal e tudo. Ela: você podia fazer e tudo, que ela sabe que eu sempre amei balé. E é como se fosse, assim, uma aula de balé mais intensa, com exercícios de força. É bem legal, é bem interessante a aula, um circuito. Aí eu falei assim: gostei, acho que eu vou dar uma pesquisada nisso. Aí comecei a pesquisar e fui fazer uma aula experimental, aí gostei, aí fiz o curso, né, o treinamento para ser master. E hoje em dia estou aí dando a minha aula desse método oficial da Bettina Dantas, que é a criadora do método, lá de São Paulo, e tô gostando bastante, assim, é bem diferente. Para quem já fez balé e para quem nunca fez, é bem legal, até quem nunca fez pode fazer essa aula, então eu tô mega apaixonada. E aí eu acho que junto com isso veio essa vontade de fazer educação física, e aí eu comecei a fazer para poder... Onde você tá dando aula? Eu dou aula no Centro de Dança Rio, que é aqui no Meier, eu falo aqui porque a gente tá aqui na minha casa, no Meier, né? É aqui no Meier e na Tijuca, na Academia Petit Dance. Então, gente, corre lá, hein? Fazer aula com a Ana. Faz uma aulinha experimental, ó. Seguinte, Ana, e TV, a questão de ser atriz, já passou pela sua cabeça? Sim, a gente pode esperar te ver aí nas telinhas? Já passou isso? Olha, eu sou atriz, né? Eu já tenho DRT. Olha, ó, viu, gente? Mais uma coisa. Peraí, deixa eu voltar àquela parte. Atriz, coreógrafa. Eu sou atriz, mas na verdade, assim, eu fiz peças de teatro, assim, fiz muito infantil. Fiz até uma peça do Tchutchucão Campeão que teve aí no passado, retrasado. Foi retrasado, 2014. E já fiz muito infantil também. E musicais também, já fiz alguns musicais. Mas bem lá, um tempo atrás, assim, musicais com Berry, como eu falei, com o Silvio Lengruber também. E foi bem interessante, assim, gostei bastante. Só que eu acho que, assim, atuar já tive até algumas oportunidades. Vou te dizer que eu já tive oportunidade, mas na verdade eu sempre gostei muito mesmo da dança. Então eu meio que deixo de lado, assim, adormecido, eu adoro também. Mas pode chegar esse dia. Acho que pode até chegar, mas eu acho que o meu foco sempre foi tão voltado pra dança que eu acho que eu meio que deixo de lado, sabe? Eu aproveito quando existem oportunidades que juntam, assim, a dança com a interpretação. Mas o meu foco principal mesmo é a dança. é a dança. Então é o seguinte, agora a gente vai pra nossa brincadeira. Ih, brincadeira. Que ela não sabe. É aquela das palavras? É. Ai. Pronto, já treinou. Vou ter que mudar, Não Rodrigo. A gente treinei, tem que não. mudar. É porque eu vejo, né? De Muito bem, gostei da audiência, gente. Então vamos lá.
Seguinte, Ana Cecília, qual que você prefere, A ou C? A. A. É difícil, gente, que tudo é contra. E Peterson, P. Então a gente não vai poder, como vocês sabem, falar nem A nem P no começo da palavra. Entendeu? Tá. Tenho perdido, tá? Tenho que confessar que eu tenho perdido agora. No começo eu sempre ganhava, depois de um tempo, Não gente... pode falar nem A nem P, né? Nem A nem P, nem começando Ai, com nem meu A nem Deus. P. Relógio na tela. Base. Cachorro. Champanhe. Boné. Mercado. Feijão. Blusa. Colorida. Tênis. Bonito. Mesa. Redonda. Tá começando, ó. Cadeira. Feia. Cabelo. Escovado. Olhos. Verdes. Boca. Vermelha. Nariz. Estranho. Ficha. Clara. Fato. Real. Blusa. Xadrez. Microfone. Falando. Caneta. Cinto. Preta. Lápis. Verde. Saia. Acabou. Êêê, campeão! Agora aqui, ó. Seguinte, vou me sentir agora na intimidade aqui da Xuxa. E a gente vai fazer, vou falar um ping-pong e você vai falando o que você acha. Tá. Tá, vamos lá. Dança. Eu acho que é o grande amor da minha vida, é o que me faz feliz, é minha terapia, eu acho que é a minha base, assim. Eu acho que em qualquer momento da minha vida a dança sempre foi tudo. Sonho. Sonho? Acho que é ter filho. Ih, gente, a gente vai jogando e vai Aumentar a pescando. família. Deus. Deus é a minha fé, é o que me guia aí no meu dia a dia, converso muito com ele. Muita fé. Felicidade. Felicidade é ver minha família bem, assim, é ver as pessoas que eu amo feliz, realmente, até porque eu foco sempre na alegria, né? Eu sou uma pessoa que sempre, gente, Ana... até nas minhas aulas eu sempre falo alegria. Quem me conhece sabe que eu sou assim. Então, assim, a felicidade pra mim é ver que os outros realmente estão com essa alegria. E tentar transmitir um pouco também de alegria, que é o que eu tento também. Quem você gostaria de dar um abraço que hoje você não pode mais? Acho que tem algumas pessoas, mas eu acho que até nesse último mês, assim, acho que meu tio Miguel. Xuxa. Xuxa. Xuxa é especial, né? Xuxa, quem conhece ela, assim, sabe que ela tem uma luz, ela tem alguma coisa que é dela e é maravilhosa. Agora que o papo ficou sério, vamos pro... O que não sai da sua bolsa? O que não sai da minha bolsa? Meu celular, maquiagem, quem me conhece sabe que eu amo maquiagem. A primeira coisa que você faz quando acorda? Abro o olho. Não posso sair de casa sem Não posso sair de casa sem a chave da minha casa. carro ou avião? Nossa, gente. Vai que, né? Ganhou um avião de repente. Olha, gente, eu queria um avião, né? Mas vamos de carro mesmo, que é o que tá dando. É o que tem pra hoje, né, gente? Celular, WhatsApp, Facebook, Instagram, Snapchat. Qual? Meu WhatsApp. Agora uma coisa. Eu quero muito te agradecer. Gente, tá com a Ana é muito legal, porque é uma pessoa que, assim, não só eu, mas como as pessoas que nos cercam admiram muito ela. Tanto pela parte profissional, que é uma excelente profissional, quanto por essa alegria que ela transmite. A risada da Ana a gente conhece lá no shopping. Em Rio a gente sabe, opa, a Ana tá por aqui. Então, assim, é uma alegria máxima. Obrigada. E é muito bom estar aqui com ela. Trabalhar com a Ana, alguns momentos que eu tive esse prazer de estar com ela. Já dançou na Rio Babilônia. Aquilo que ele falou foi lá da Rio Babilônia. Tá junto com ela, ou lá na Xuxa, ou no Rio Babilônia, é muito bom e a gente vê quantas pessoas também gostam de estar perto dela. A gente tem vários amigos em comum e todos eles, quando eu falo Ana Cecília, todo mundo, Ana, pô, Ana é muito maneira, não sei o que lá. E agora, Ana, eu queria que você deixasse um recado pros fãs, porque assim, você tem muitos fãs.
você é muito forte em relação aos fãs. Os fãs gostam muito de você. Tanto da época de TV Xuxa, quanto até fãs de dança mesmo. Queria que você deixasse um recado para eles. Eu queria sempre agradecer pelo carinho, né? Que eu acho que é fundamental, é o que dá até mais força pra gente seguir quando a gente vê esse carinho, sempre de todos. Eu poderia até falar o nome de alguns, assim, que eu sou mega, assim, próxima. Acho super que eles vão ficar felizes. Acho que eles super vão ficar felizes. Tem vários, assim, porque acho que se eu falar... vai esquecendo, alguns, Aí então... tem aquela briga, né, gente? Mas você sabe aí. Com certeza. Então, assim, tem muitos que são, assim, próximos e que eu falo sempre, que a gente fala até pelo celular mesmo. E que eu fico muito feliz. São amigos. Eu não falo nem fãs, assim, eu já falo que são amigos porque se tornaram, né, amigos nesse tempo e eu fico muito feliz. Eu acho que o recado que eu tenho pra eles é que eles também tenham muita alegria. E que se eu consigo transmitir alguma coisa legal pra eles a ponto deles gostarem assim de mim, que eles também tenham toda essa alegria e que se for a dança também, o foco de toda essa admiração, que eles também dancem, porque dançar é muito bom, é maravilhoso. Então é isso, eu acho que é isso que você passa pro público, alegria. Ah, que bom. Valeu, galera do De Papo com Peterson, fiquem com Deus. Beijo. Galera do De Papo com Peterson, viu? Olha quem tá aqui do meu lado, Di Lourenço, super coreógrafo aí da galera aí que tá bombando. Brigadão aí por esse espaço, muito bom estar aqui com ele. A gente vai